Saudações rubro-negras, rapaziada, seja muito bem-vindo a esse canal, sejam muito bem-vindos ao Resenha Flamenguista. Eu sou o Diogo e hoje a gente teve um joguinho aí de primeiro tempo bem corrido pela parte do Flamengo e um segundo tempo meio assim abaixo, né? A gente trabalhando aí para poder não tomar um gol do Goiás, onde deveria ser o Flamengo tendo a posse, tendo a efetividade do ataque. A gente tomou sufoco mais uma vez a gente não tem regularidade de time, enfim. Rapaziada, desde já peço que vocês deixem um like de vocês, se estiverem curtindo o nosso canal. Ajuda a gente também comentando, se inscrevendo, segue a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, que a gente tá sempre por lá fazendo alguma besteira, alguma bobeira, e seguindo os jogos do Flamengo e dando as nossas análises, tá bom? Vamos pro vídeo? Vamos começar aqui com SofaScorezinho de lei. Lembrando, rapaziada, que o Leandro, ele tá doente, tá sem voz nenhuma. Acredito que não é Covid, né? Mas, enfim, ele tá bem, não tem nada de sério com ele, mas aí acontece que ele não vai poder gravar comigo hoje. Mas a gente faz aí, vamos mandando aí a energia positiva e fazendo aqui o review desse jogo maravilhoso de 1 a 0 Flamengo. Rapaziada, começando aqui no SofaScore, queria dividir esse review aí, essa análise do jogo em duas etapas, como sempre a gente faz. Primeiro tempo, segundo tempo. Achei que o Paulo Souza entrou com um time bem ousado, bem pra frente, só com um volante. Gostei disso, dele ter feito isso, tá? Isso foi uma coisa muito positiva. Acabou com essa coisa de 3 zagueiros, né? Graças a Deus isso daí acabou. A gente também estava vindo de um monte de problemas que estavam acontecendo dentro do Flamengo, né? Principalmente com Paulo Souza, Diego Alves, um monte de picuinha rolando, né? Parece que os holofotes estão muito mais para a parte interna do que está acontecendo do que para a parte externa, para a parte do futebol, né? Que é o mais importante. Enfim, aí a gente acaba sofrendo um pouco em campo. E hoje, graças a Deus, no início do primeiro tempo, a gente teve um time bem ofensivo, aos moldes de 2019, como a gente gostava de ver o Flamengo jogando, né? Bem pra frente, forçando, pressionando, e a gente viu o Pedro como centroavante, o Gabigol um pouquinho mais recuado, né? Trazendo essa bola de trás, ao invés de receber a bola ali como pivô, e o Pedro fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é botar a bola pra dentro, né? Fazer gol. Né? Achei que o primeiro tempo o Flamengo poderia ter feito mais gols, tá? Uma partida sensacional, principalmente o primeiro tempo do Gabigol e o Mateuzinho. Os dois ali funcionaram absurdamente pela lateral direita, principalmente porque o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estavam sendo muito marcados, né? E ele acabava vindo como um elemento surpresa e conseguia fazer a armação das jogadas, né? E acabamos tendo uma movimentação pelo lado direito muito maior, o que foi muito positivo. O Flamengo jogou muito bem pelo lado direito e, apesar disso, o lado esquerdo infelizmente deu uma segurada ali. Eu achei que o Bruno Henrique não tem jogado bem, não vem fazendo boas partidas, né? O Ayrton Lucas, ele fez uma partida defensivamente muito soberba, assim, muito boa, e só que ele ficou muito preso na defesa por conta do Apodi. E eu também acho que o Ayrton Lucas, ele não tem um poder ofensivo tão alto quanto o Mateuzinho pelo lado direito, né? E isso somado ao fato do que o Bruno Henrique não tem jogado bem, parece que ele não tá correndo da mesma forma que ele corria antes. Eu não sei se existe alguma explicação, não sei, de repente as lesões que ele vinha tendo, né? Pode ter afetado ele de alguma maneira. O que acontece é que os dribles dele não tem dado muito certo, né? Ele tem feito as tentativas ali pelo lado esquerdo, mas não tá conseguindo. Até mesmo os gols de cabeça que ele fazia muito, ele não tá fazendo, né? Tanto que no Campeonato Brasileiro, o Ilharão, que é o líder de gols do Flamengo, né? E aí o primeiro tempo foi muito bom do Gabigol, né? A gente teve um gol do Pedro que basicamente só se posicionou absurdamente bem e empurrou a bola pro gol, né? Mas a jogada tem que dar o mérito ao Mateuzinho e o Gabigol, que fizeram uma jogada ali pelo lado direito, assim, que tava muito bem. Achei que o Flamengo fosse sair com mais gols no primeiro tempo, né? Botando aqui os dados, o Flamengo teve no total 12 chutes e 6 chutes no gol, né? No primeiro tempo o Flamengo ficou com 7 chutes no total
e 4 chutes ao gol. O Flamengo pressionou bastante o Goiás, tanto que o Goiás só teve um chute meia boca ali no primeiro tempo e, tipo assim, nada demais, né? Se o Flamengo... Eu até fiz um Reels lá no Instagram, joguei no TikTok também, falando, cara, o Flamengo tem que manter essa pegada que tá agora. Eu sei que é difícil porque os jogadores cansam, mas isso é responsabilidade do Paulo Souza de manter o jogo dessa forma. Manter essa pressão, trocando as peças importantes, mantendo o time na frente, né? E mantendo a posse de bola, que é o que o Flamengo sabe fazer. Manter a posse de bola e pressionar. Só que não foi bem isso que a gente viu no segundo tempo, né? Voltando aqui... aqui as estatísticas do segundo tempo especificamente, né? Rapaziada, a gente deu uma sorte. O que acontece? O time do Goiás, não querendo desmerecer, né? Como a gente sempre tenta falar aqui, o time do Goiás, ele não é um time que vai brigar pelas pontas do Campeonato Brasileiro, né? É um time que ele vai ficar ali meio de tabela, buscando ali uma Libertadores, né? É um time que, assim, cara, ele não é pra ele oferecer perigo ao Flamengo, né? É um time de meio de tabela que, assim, a gente tem que dar o devido respeito, mas ao mesmo tempo a gente tem que impor o nosso jogo, né? E o segundo tempo não foi isso que aconteceu. O que a gente viu foi um Flamengo, mais uma vez, fora dos eixos, fora do regular, né? A gente não tem um padrão de jogo que a gente consegue se manter jogando no primeiro tempo e no segundo tempo. No geral, o que acontece é que ou a gente joga bem no primeiro tempo, ou a gente joga bem no segundo tempo, ou a gente joga mal nos dois tempos. Então, assim, o segundo tempo do Flamengo foi muito abaixo, recuou muito. Tanto que a gente pode... Eu vou até voltar aqui. A gente pode ver que aqui nos dados, o Flamengo, ele voltou... Ele veio com menos posse de bola. No primeiro tempo o Flamengo ficou com quase 70% de posse de bola. No segundo tempo o Flamengo ficou com 59%. Não que isso seja algo ruim, até porque posse de bola sem ofensividade não dá em nada, né? A gente quer gol, a gente quer finalizar o jogo. E não foi isso que o Flamengo fez no segundo tempo. Ele simplesmente se adaptou à situação, falou, beleza, pra mim tranquilo, tô ganhando, o Goiás que tem que jogar. Quando na verdade o Goiás também não estava naquela ofensividade, naquela vontade toda de ganhar, porque sabia que realmente um contra-ataque do Flamengo poderia gerar um outro gol. Mas o Flamengo não pode ficar pensando nisso, gente. O Flamengo é time grande. O Flamengo tem que fazer gol, tem que ir pra cima. A gente quer o time finalizando as jogadas, finalizando o jogo, igual a gente via em 2019. Óbvio que a gente não pode esperar um time igual a 2019. Isso aí certamente vai ser muito difícil de alcançar. Mas a gente também não quer um time apático. O segundo tempo do Flamengo foi apático. O Flamengo parou. Literalmente parou. E o que aconteceu foi o seguinte: eu até achei que ele deveria ter mexido antes. Aí vamos ver aqui as modificações. Ele fez a primeira substituição aos 75 minutos, gente. Isso não é normal, cara. Entendeu? O time cansado, o time na pressão que o Flamengo tem, não pode mexer o time aos 75 minutos, né? Que, se eu não me engano, 75 é 20, né? 45 mais 20 minutos, 70... Não, nesse caso, 60, 30 minutos. Ele mexeu aos 30 minutos. Então, assim, o time já estava completamente exausto. E aí o que ele faz? Ele me tira o Everton Ribeiro. Teve uma partida muito boa também, gostei do Everton Ribeiro. E bota o Andreas Pereira. Imediatamente veio na minha cabeça, o Flamengo vai tomar gol, velho. Ele tá chamando o time do Goiás. Cara, é uma sorte, assim, absurda que ele teve. Porque o Apodi, no segundo tempo, ele teve uma chance de gol, assim, que eu não consigo nem descrever, cara. O gol que o Apodi perdeu foi ridículo. Se eu fosse torcedor do Goiás, eu ia ficar muito bolado, porque foi cara a cara com o Neneca, assim, não dava nem pra culpar o Neneca se tivesse sido gol naquela situação. E, cara, olha o que ele fez. Ele me pegou Everton Ribeiro, tirou Everton Ribeiro. Aí vamos lá. Um meio campo ofensivo, aí ele tirou o Gabigol, atacante, e botou o João Gomes. Ou seja, ele tirou duas pessoas ofensivas, dois jogadores ofensivos, e botou dois volantes, né? E a gente ainda tinha o Ilharão. Então a gente ficou com 3 volantes dentro de campo. Tudo bem que o Andreas Pereira ele é um pouco mais ofensivo, né? Mas só que ele é um volante, mesmo assim ele ainda é um volante. Ele não vai ser um jogador de tipo, ter aquela ofensividade toda, né? E aí, depois, ele botou o Lázaro, aos 80 minutos, quase acabando o jogo, né? Tirou o Bruno Henrique, cansado,
jogou mal, na minha opinião. Até aqui o SofaScore deu 6.7 para ele. O Everton Ribeiro aqui no SofaScore também ficou com uma nota ruim, mas eu achei que o Everton Ribeiro fez uma partida mediana, tá? O Arrascaeta bem apagado. Ele e o Everton Ribeiro ficaram bastante marcados, foram muito difícil deles saírem. E isso acabou gerando espaço pro Gabriel Barbosa, pro Gabigol, que acabou voltando porque o Pedro agora estava no ataque e aí conseguiu gerar outras jogadas legais. Só que infelizmente o Flamengo não conseguiu fazer o segundo gol, né? E aí no segundo tempo simplesmente deu a louca no Paulo Souza. Ele chamou o time do Goiás, colocando deixando o time com 3 volantes, né? E o Flamengo só não tomou o gol por sorte, gente. Essa é a verdade. Fim do jogo, ainda colocou o Thiago Maia no lugar do Arrascaeta. Aos 90 minutos, não entendi. Não entendi porque ele colocou o Thiago Maia. Aí ficou com 4 volantes. O time fechou o jogo com 4 volantes. Vocês têm noção. Difícil. Chamou o time do Goiás. Se fosse um outro time, se fosse um time do Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, qualquer outro time que tem um bom contra-ataque, que tem um time mais conciso, mais ofensivo, o Flamengo certamente teria tomado o gol, gente. Certamente. É difícil a gente falar sobre isso, porque a gente não vê nenhuma evolução no caso do Paulo Souza, né? O que a gente quer é que a gente tenha algum tipo de evolução, mas o trabalho dele, infelizmente, é ruim. Essa é a verdade. Tá? No final do jogo, a torcida fez mais um protesto, né? Protestando contra o Paulo Souza, protestando contra a diretoria do Flamengo, né? A torcida pediu muito o Mister, né? Mister, olê, Mister, chamando o Jorge Jesus nesse caso. Jorge Jesus que teve envolvido aí com o contrato dele sobre o Fenerbahçe, que pode sair ou não, né? Pelo visto ele tá esperando o Flamengo, o que vai se desenrolar. A panela do Paulo Souza só não tá mais quente porque ele não perdeu esse jogo. Mas tá bem difícil de manter. Eu não sei se a diretoria vai segurar ele. Eu também não sei quanto de pressão a diretoria consegue segurar, né? A verdade é que o Flamengo não tem uma regularidade de jogo. Essa é a verdade. Infelizmente, é o que a gente tem. Como o PVC falou na narração aqui do jogo pelo Premier, nenhum campeão do Campeonato Brasileiro perdeu tantos pontos quanto o Flamengo e foi campeão, né, no caso. Então, assim, se o Flamengo acabar sendo campeão, vai ser uma coisa, tipo, inédita. Nunca aconteceu do campeão perder tantos pontos no início do campeonato, né? Então, assim, a gente vê que é um início bem ridículo, bem abaixo pros níveis do Flamengo. E aguardar para ver o que vai ser feito nos próximos jogos, né? A gente vai finalizar aí a Libertadores. Já estamos classificados. E vamos aguardar, né? Infelizmente é o máximo que a gente pode fazer e protestar. É a nossa parte nesses problemas que estão acontecendo aí com o Flamengo. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado pelo like de vocês. Vocês já deixaram aí no início do vídeo. Pelo comentário, pelo tudo que vocês têm feito pela gente. A gente tá crescendo. Muito obrigado mesmo. E vamos aguardar aí pra ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos aí, que mais tarde vai ter uma coletiva aí com o Paulo Souza e a diretoria do Flamengo pra resolver esse assunto do Diego Alves. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fica com Deus e grande abraço.